O fim da guerra pode estar mais perto do que imaginamos, ou muito mais distante do que o Kremlin gostaria de admitir. Enquanto o alto comando russo anuncia datas e cenários para o término do conflito, uma pergunta assombra o mundo: até onde Moscou está disposto a ir para não recuar? As apostas são altas, os riscos são enormes e, pela primeira vez, até os aliados tradicionais da Rússia começam a virar as costas. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam um escândalo de segurança que pode ter exposto seus segredos mais sensíveis, e a Alemanha se vê no olho do furacão, entre a pressão americana e a ameaça de mísseis russos. A conta regressiva começou. Fontes próximas ao Estado-Maior russo revelam que o general Valery Gerasimov apresentou a Vladimir Putin não um, mas dois roteiros para o desfecho da chamada Operação Militar Especial. O primeiro, otimista aos olhos do Kremlin, prevê que a Rússia alcance parte de seus objetivos até 2026, um prazo já considerado ambicioso demais. O segundo, muito mais sombrio, estende o conflito por mais 3 a 5 anos, empurrando o fim para 2029. Não é uma possibilidade remota, mas um desfecho bastante provável, segundo analistas. O que assusta não é apenas a duração, mas o custo, mobilizações em massa, desgaste econômico e, acima de tudo, o risco de Putin perder o controle da narrativa. Rumores sobre a insatisfação do ditador com Gerasimov ganham força, mas, por enquanto, tudo segue sob sigilo absoluto. Do outro lado da trincheira, a Ucrânia não se ilude. Para Serhiy Brachuk, porta-voz do exército voluntário ucraniano, a Rússia está em desespero para avançar a qualquer custo. Eles espremem cada recurso disponível, afirma. A vantagem numérica na infantaria e o uso intensivo da aviação têm dado a Moscou ganhos táticos, mas a um preço insustentável. A questão agora é: até quando? A Ucrânia sabe que precisa inovar em estratégias para conter o inimigo, mas o tempo urge, e cada dia de guerra consome não só vidas, como também a capacidade de resistência a longo prazo. Enquanto os campos de batalha esquecem, a economia russa sangra. A União Europeia acertou um golpe certeiro com seu 18º pacote de sanções, mirando direto nas veias financeiras do Kremlin. Petróleo, bancos e até os gasodutos Nord Stream, mesmo paralisados, que estão na lista negra. O objetivo é claro: asfixiar Moscou. O Reino Unido entra na jogada reduzindo ainda mais o teto de preços para o petróleo russo transportado por mar. Em apenas um ano, as receitas de Putin com petrodólares despencaram 35%, e o pior ainda está por vir. A partir de setembro, empresas do G7 terão que cortar qualquer suporte logístico, seguro, transporte, serviços, sob risco de retaliações. Vamos continuar esmagando a máquina de guerra de Putin, promete Bruxelas. A mensagem é direta: quem financia a agressão paga o preço. A Bielorrússia, cúmplice de primeira hora, também sente o peso da isolamento. 4 de seus principais bancos, Belagropромbank, da Brabit, Banco de Desenvolvimento e Belinvestank, não apenas foram expulsos do SWIFT, como agora estão proibidos de qualquer transação na Europa. É o bloqueio total. Mas não para por aí. A fábrica Legmas, especializada em tecnologias militares, e outras 7 empresas, incluindo desenvolvedoras de drones e sistemas a laser, entraram na lista negra. Ao todo, 55 entidades bielorrussas já sofrem sanções. Lukashenko, cada vez mais enredado na guerra de Putin, vê seu país afundar junto. A conta, como sempre, é paga pelo povo. Nos Estados Unidos, o alarme soou. Uma investigação explosiva revelou que a Microsoft permitiu que engenheiros chineses tivessem acesso aos sistemas em nuvem do Pentágono. Sim, você leu certo: tecnologia militar americana nas mãos de especialistas de Pequim. O escândalo veio à tona após uma apuração da ProPublica, forçando o secretário de Defesa a agir com urgência. Nossos sistemas digitais devem ser blindados, declarou, enquanto anunciava o fim imediato da participação chinesa nos serviços de nuvem do Departamento de Defesa. Uma revisão emergencial de até 2 semanas foi ordenada para garantir que nenhuma outra brecha exista. A Microsoft, pressionada, já cortou o acesso. Mas o estrago pode ser irreparável. Os chineses trabalhavam sob supervisão de acompanhantes digitais americanos, muitos sem qualificação para detectar riscos no código. Pior, isso acontecia enquanto hackers russos e chineses já haviam invadido sistemas da empresa. Sabotagem? Negligência? Ou algo muito mais grave? Enquanto isso, a Alemanha se torna peça-chave em um tabuleiro geopolítico cada vez mais instável.
Em uma jogada inesperada, os Estados Unidos adiantaram o envio de sistemas Patriot para Berlim, atrasando, consequentemente, a entrega para a Suíça. O motivo? Pressão para que a Alemanha repasse suas próprias baterias antiaéreas à Ucrânia. O Wall Street Journal confirma: Washington redefiniu prioridades, e o preço é alto. A Suíça, que já havia comprado 5 unidades, agora vê seu cronograma embaralhado. Oficialmente, a justificativa é apoiar Kiev. Na prática, é mais um sinal de que a guerra na Ucrânia está reescrevendo as regras globais, e ninguém sai ileso. Tudo isso em um único dia. As notícias mais urgentes, os bastidores que ninguém conta e as decisões que vão moldar o futuro estão aqui. Antes de todos, com mais clareza e sem filtros. Porque em tempos de crise, quem tem a informação certa, tem o poder. E hoje, mais do que nunca, você precisa saber. A máquina de guerra ocidental acelera sem freios. Os Estados Unidos não estão apenas enviando armas à Ucrânia, estão redesenhando o mapa de poder militar global. A nova jogada? Transferir sistemas avançados para países que, em troca, entregam seus estoques antigos a Kiev. Um jogo de xadrez onde as peças são mísseis, e o tabuleiro, a segurança de nações inteiras. O sistema antiaéreo Patriot, originalmente destinado à Suíça, agora tem destino certo, a linha de frente ucraniana. E o mais irônico? Não é Washington quem paga a conta, é Berlim. Sim, a mesma Alemanha que, há meses, hesitava em enviar tanques Leopard agora assina cheques em branco para uma guerra que não é sua. E não para por aí. Em 14 de julho, Donald Trump, sim, aquele Trump, anunciou o que já era segredo de polichinelo: a OTAN fechou um acordo milionário. Países como Alemanha, Suécia, Canadá e Reino Unido estão comprando armas americanas para a Ucrânia. Não se trata apenas de Patriots. Há algo muito maior em jogo: pacotes de armas ofensivas e defensivas, negociados às pressas, enquanto Moscou observa cada movimento com um sorriso frio. Maria Zakharova, porta-voz do Kremlin, não perdeu tempo. A Rússia se reserva o direito de atingir alvos em qualquer país cujas armas sejam usadas contra nós. Não é uma ameaça, é um aviso. E, pela primeira vez, a Europa Ocidental está diretamente na mira. Berlim, pressionada, admite: só restam 6 sistemas Patriot em seu arsenal. Não podemos entregar mais, dizem. Mas podem e vão abrir mão dos obsoletos. 2 deles já têm data marcada para partirem. Enquanto isso, em Odessa, o inferno se repetia. Mais de 20 drones Shahed, aqueles que a Rússia chama carinhosamente de brinquedos, atacaram a cidade de todos os lados. O resultado? Explosões ensurdecedoras, um prédio residencial em chamas, corpos sendo arrastados da fumaça. O primeiro impacto veio à meia-noite. Depois, uma chuva de fogos que não parou até o amanhecer. Os andares 6 a 9 viraram uma armadilha de fogo. Bombeiros e voluntários arriscavam as próprias vidas para salvar quem ainda respirava lá dentro. Um morto confirmado, mas o número real, todos sabem, é sempre maior. Serhiy Brachuk, porta-voz do Exército Voluntário Ucraniano, não tem dúvidas: os russos não mudaram de tática. Eles aperfeiçoaram o terror. O método é simples: acumular drones, esperar o momento certo e lançar um enxame letal. Dessa vez, vieram por terra e por mar, alguns reais, outros iscas para distrair as defesas antiaéreas. A altitude de 2 km, mergulho vertical e impacto direto em áreas civis, descreve. Não é guerra. É execução. Enquanto a Ucrânia sangra, outro conflito, este esquecido pela mídia, ganha uma pausa suspeita. Israel e Síria, com a bênção dos Estados Unidos, Turquia e Jordânia, anunciaram um cessar-fogo. O acordo, mediado pelo embaixador americano em Ankara, vem depois de dias de carnificina, quase 600 mortos na província de As-Suwaida, onde drusos e beduínos se degolavam em nome de velhas rixas. Basta de sangue, declarou o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, enquanto o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, agradecia às tribos por seu heroísmo, o mesmo heroísmo que, horas antes, transformará ruas em cemitérios. Damasco, aliás, ainda tremia. O palácio presidencial havia sido alvo de ataques, e as forças especiais sírias ocupavam Suveida para restabelecer a ordem. Washington, em seu tom habitual de quem dá lições de moral do alto de um trono de hipocrisia, pediu que drusos, beduínos e sunitas depositassem as armas e construíssem uma nova identidade síria.
Palavras bonitas, se não fosse pelo pequeno detalhe de que, enquanto falavam, aviões israelenses bombardeavam posições no sul do país, Erdogan ameaçava invadir o norte, e as milícias continuavam se matando nas sombras. É paz ou só o silenciamento temporário antes da próxima explosão? A pergunta fica no ar, como o cheiro de pólvora que ainda impregna as ruínas de Suveida. A guerra não dorme. Ela apenas muda de endereço. E enquanto você lê isso, alguma capital está decidindo qual será o próximo alvo e qual será o próximo país a pagar a conta. A informação é a única arma que eles não podem controlar. Compartilhe. Debata. Exija respostas. Porque quando o mundo arde, o silêncio é cumplicidade. Até a próxima e que, até lá, as notícias que chegarem até você sejam menos cruéis do que as que tivemos que contar hoje.